Lá fora, o povo do Reino Negro precisava da sabedoria de seu rei, como sempre precisou e nunca teve. A vitória veio e voltou fracassada. Pois aqui dentro do salão real escuro, o Rei Negro já não é mais. Assim que o Rei Branco soube da morte do rei oponente, ordenou que o jovem príncipe Nécios viesse ter com ele. Nécios era valorizado por sua inteligência e valentia e desprezado por sua rebeldia. Outrora, tentara destronar o próprio pai para pôr fim à eterna guerra entre os dois reinos do xadrez. Agora, talvez, o Rei Branco tivesse a oportunidade de sair vitorioso, trazer a paz e acalmar os ânimos de Nécios. Assim, incumbiu o filho de despojar a viúva rainha Intérpretas e assumir a coroa da escuridão. No caminho, haveria de se deparar com os 3 mestres maiores negros. Torre Invertida, um homúnculo forjado através da ciência para ir além do universo finito. Mago do Sul, guardião dos segredos das almas e dos símbolos sagrados de o Deus Cego. Guerreiro Quiron, o invencível e mais poderoso guerreiro de ambos os reinos do xadrez. Nécios deveria conquistar a sabedoria. A imprudência era inaceitável. E assim, o Rei Branco solicitou um tutor para acompanhar e auxiliar o príncipe na jornada. O tutor aguardava Nécios no mercado público do Reino Branco. Eis Gezerrak, o tutor da jornada. Gezerrak, um reles mendigo. Gezerrak ficou do lado de fora, com pavor do deserto do nada e pavor maior de entrar na Torre das Tecnologias. A presença do covarde mendigo desagradava muito Nécios. O príncipe não compreendia que tipo de confiança o Rei Branco depositava em um esmoleiro. Nécios por um segundo quase sentiu medo. Todavia, se lembrou do medroso mendigo lá fora
E a coragem veio, junto com a surpresa. O planeta falava e disse: os grandes avanços em linha reta são os feitos de Torre Invertida, senhor desta casa. Aqui encontrará a maior invenção de todos os tempos, um artefato capaz de criar ou destruir qualquer coisa que pensar. Use-o com razão. Ali estava a criação máxima de Torre Invertida, o artefato do qual o planeta alertou, o impossível martelo quântico. Tendo o martelo quântico em mãos, o príncipe forneceu para a combalida população do Reino Negro trabalho e dignidade. Forneceu diversão para ocupar a mente e a vida dos solitários. E assim, Nécios conquistou metade do Reino Negro. Contemplando tal devoção, Nécios indagou Gezerrak o motivo de usarem a faixa sobre os olhos. Gezerrak respondeu que era porque os súditos fiéis do Deus Cego arrancavam seus próprios olhos. O jovem príncipe buscou uma resposta mais verdadeira para os outros e para si. O Mago do Sul sussurrou uma confissão. Todos são tolos e seguem literalmente minhas palavras. Queria apenas que olhassem para seu interior e contemplassem a divindade que possuem. Creio que antes de cegarem-se, já haviam nascido surdos e mentecaptos.
príncipe se inflou de orgulho e disse: creio que tenho errado apenas qual olho arrancar. As estátuas vivas são os 4 deuses da Rosa dos Ventos, guardiões do livro dos símbolos imortais. Eles alertaram Nécios: este é um livro para servir, jamais para escravizar. Cuidado ao lê-lo. Os caminhos são oblíquos e pode se tornar um cego apaixonado. Use-o com imaginação. O aspirante ao trono negro secundou em sua ira: eu sou Nécios, conquistador da sabedoria. Vocês são deuses cruéis que eclipsam meu caminho e o do povo do Reino Negro. O poder e o momento são meus, pois trago visão ao Deus cego. Tendo o livro dos símbolos imortais em mãos, o príncipe prometeu à população do Reino Negro um lar de fantasias na morte, pelo qual deveriam lutar em vida. E assim, Nécios conquistou a outra metade do Reino Negro e se proclamou o Rei Vermelho. Eis que finalmente chegaram ao limiar da existência dos reinos do xadrez. Ali estavam as ruínas do quartel das animosidades, lar do último dos 3 mestres maiores, aquele conhecido como Guerreiro Quiron. Nécios então falou: veja, Jezerraque, o tal último mestre é um covarde feito você. O mendigo então respondeu: está quase certo, Nécios, quase. O guerreiro Quiron pode até ser como Jezerraque. Inclusive eu diria que são a mesma pessoa. Mas jamais me atreveria a dizer que são covardes. Aquele era o grande desafio oculto imposto pelo Rei Branco. Jezerraque, ou Quiron, outrora desistiu de seu posto como mestre maior negro e resolveu se exilar no Reino Branco. O Rei Branco o ocultou entre o povo, em troca de algum grande favor no futuro.
Certa vez, o profeta declarou que as possibilidades são infinitas diante de duas escolhas: mudar o passado ou manter o futuro. Nécios queria impressionar a rainha Intérpretas e assim falou: Fui filho do rei branco e conquistei a sabedoria de teus mestres maiores. Conquistei teus domínios e agora sou o rei vermelho. Cá estou, ó rainha negra, para conquistar teu amor. Eu sou Intérpretas, sou a forma viva da sabedoria. Sou tua mãe, tua irmã, tua amante. Tu não conquistastes o poder do universo. Tu roubastes torre invertida e explorastes as capacidades do poder quântico. O povo não se uniu por um bem maior, mas pelo egoísmo de suplantar ao outro. Não conhecestes o limite de tudo para saber o que era o suficiente. Tu quisesses tudo para não ter nada. Tu não desvendastes o significado das palavras. Tu te deixaste ser seduzido pela imponência do som que elas têm. Tu enganastes a ti mesmo e convencestes outros a serem escravos de ilusões coletivas. Tu fostes tão cego como os súditos do Mago do Sul. Fostes tão surdo que não ouvistes tuas formas mais sublimes. Olhastes apenas para um lado e jamais para os outros. Não vistes o valor do pequeno. Lembrai sempre, o universo é estável pela fraca força do elétron e não pela grandeza dos astros. Qual equilíbrio há no orgulho? Qual justiça há na ganância? Tu traístes um guerreiro, aquele que te protege na guerra e vigia por ti na paz. Aquele que caminha por esquinas claras e escuras na busca da sabedoria. A sabedoria não é conquistada, a sabedoria é desvendada. A sabedoria repousa nos braços da revelação daquilo que está oculto e por isso deve ser interpretada. Um verdadeiro rei conquista a sua coroa assim. Eu não vejo nenhum rei aqui. Não se conquista um amor. Ama-se para talvez ser amado. E se o rei está morto? Quem irá amar a rainha?